E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, pessoal, nós vamos começar hoje um tema muito especial, que é relações de massa. Quando nós falamos de relações de massa, estamos falando de relacionar a massa de substâncias químicas, pesar essas substâncias químicas. Então vamos falar desse carinha aqui, que é o Amedeo Avogadro, que é um químico italiano muito conhecido, que tem um número que é atribuído a ele, que é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tá? Por isso nós temos o dia do mol. Vou falar também o que é esse dia do mol, que está relacionado com o número de Avogadro. Bora lá então? Beleza? Bom, pessoal, então a gente vai falar de massa de átomos. Tá? Quando você trabalha numa indústria, ou então você quer calcular a relação de reagentes, as quantidades de reagentes que você vai precisar para sua quantidade desejada de produtos. Nós vamos pesar essas substâncias, nós vamos pesar esses átomos. O que é pesar? Pesar é você comparar uma quantidade de matéria com algum padrão. Por que eu sei que nesse saco de arroz aqui tem 5 quilos de arroz? É porque está marcado na etiqueta? Não. É porque este 5 quilos está em equilíbrio nessa balança de equilíbrio de pratos com 5 padrões de 1 quilo cada um. Por isso que eu sei que aqui eu tenho 5 quilos de arroz. Então pesar, determinar a massa de alguma coisa, é você comparar a massa dessa coisa com um padrão de massa. Tá? Por que 1 quilo tem 1 quilo? Ou 1000 gramas? Alguém em alguma época determinou que isso era um padrão, comparando isso com alguma coisa. E com o uso, com o passar do tempo, isso foi crescendo, foi se estabilizando e convencionou-se, até que chegou a ser considerado no sistema internacional de medidas, muito importante nas medidas de tudo. Bom, agora como que a gente vai pesar átomos ou moléculas, que são entidades muito pequenas? A gente vai ter que ter um padrão para isso também. Não dá para usar quilograma, não dá para usar miligrama. O padrão que nós vamos utilizar é a unidade de massa atômica, que é esse uzinho aqui. Tá, o que é uma unidade de massa atômica? É um padrão que é utilizado para que nós possamos pesar a massa dos átomos. Atualmente, hoje, esse padrão escolhido é 1/12 do carbono 12. É 1/12 de um átomo de carbono que tem um número de massa igual a 12. Tá? E que é o isótopo mais estável do carbono, o mais abundante. Nós temos o carbono com massa 12, o carbono com massa 13 e o carbono com massa 14. Esses outros dois ali, o de massa 12 e o de massa 13, eles são radioativos, tá? E são de pouca abundância, de pouca ocorrência na natureza. Mas o 12 é o mais abundante. E por ser um elemento de muita importância orgânica, a vida orgânica está baseada em carbono, os cientistas escolheram esse elemento. Mas antes dele, o escolhido era o oxigênio. Tá? Convencionou-se, coisas que vão acontecendo com a história. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um átomo de carbono, um átomo inteiro de carbono, imagine isso aqui inteiro, tá? E dividiram ele em 12 partes iguais. Isso é um exercício mais intelectual do que prático. Tá? E aí eles escolheram uma dessas partes, que são todas iguais, e determinou. Isso aqui é a unidade de massa atômica para a gente poder pesar os átomos. É essa partezinha aqui do carbono. Tá? Isso aqui é 1/12 de um átomo de carbono de massa 12. Tá? Aqui nós temos o comparativo, né? Uma unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 elevado a menos 4 gramas. Bom, e a massa atômica? O que é massa atômica? A massa atômica de um átomo é a sua massa que é determinada, que é pesada com aquele Uzinho ali, que é a unidade de massa atômica. Então, as massas dos átomos de átomos diferentes, elas podem ser determinadas experimentalmente com grande precisão. Num aparelho que nós chamamos de espectrômetro de massa. Dá para você ter esse valor
conferido em um material, em um aparelho hoje em dia. Por exemplo, nós temos aqui a massa atômica do hélio, que é 4,0030. Então nós temos aqui a massa atômica do hélio, e aí nós arredondamos para 4 unidades de massa atômica. Do flúor é 18,9984, que você arredonda para 19. E do alumínio é 26,98, que você arredonda. Esses valores, eles são arredondados de massa atômica, eles são iguais ao número de massa dos átomos. Então, por esse motivo, nós vamos usar esse A, que é o número de massa, como o MA, que é a massa atômica. E na tabela periódica, pode ser que na sua tabela esteja arredondado, ou pode ser que não. Tá? Mas nas atividades, nos exercícios, nós usamos eles arredondados. Perfeito? Bom, e a massa atômica de um elemento? Como que ela é colocada? Veja só. Existem isótopos dos elementos. Nesse exemplo aqui, você pode observar que o neônio, nós temos 3 isótopos que existem para o neônio. Tem elemento químico na tabela periódica que tem 5 isótopos, 10 isótopos, 2 isótopos. Se fosse colocar na tabela periódica a massa de cada um deles, a tabela periódica ia ser muito maior do que ela já é. Então, convencionou-se em colocar, e isso tem uma explicação lógica, em colocar na tabela periódica uma média das massas de todos os isótopos. Mas não é uma média qualquer, pega a massa de cada um deles, soma e divide. Não é só isso. Você tem que levar em consideração que a ocorrência desses elementos na tabela periódica, elas são diferentes. Por exemplo, o neônio com massa 20 é um isótopo que ele tem uma abundância de 90% de ocorrência, se você faz uma análise em uma amostra. De todo o neônio que é encontrado na natureza, 0,26% vai ter massa 21. De todo o neônio encontrado na natureza, 8,82% é a ocorrência do neônio com massa 22. Então, para calcular a massa atômica, a gente faz isso. Você pega a massa atômica do elemento, por exemplo, aqui o neônio, você vai pegar a massa dele e multiplicar pela porcentagem deles. Mais o outro, a massa, e multiplica pela sua porcentagem. E o último, a massa, e multiplica pela sua porcentagem. E divide, soma isso aqui e divide por 100, que você vai ter a massa atômica do elemento, que vai dar 20,179U. Divide por 100 para tirar a porcentagem, tá? Tira aqui a porcentagem desses elementos. Ok? Então, se tem 5 isótopos, você faz 5 somas, 5 multiplicações e soma eles. Se tem 2 isótopos, faz a média ponderada deles, faz 2 multiplicações e soma essas 2 multiplicações. E sempre divide por 100, tá? Exercícios são mais matemáticos do que químicos esses daqui. Então, é por isso que lá na tabela periódica, esse valor que vai estar aqui não é a média de um elemento, é a massa atômica média de todos os elementos desse isótopo na natureza. Aliás, melhor dizendo, é a massa atômica média. A massa atômica é uma média ponderada dos elementos, dos isótopos desse elemento. Corta. Então, o que você tem na tabela periódica é uma média ponderada das massas de todos os isótopos desse elemento, tá? É uma massa média de todos os isótopos desse elemento. Ok? Bom, e massa molecular? Massa molecular é a soma das massas atômicas dos elementos que constituem as moléculas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a água. Tá? A água, nós temos a fórmula da água, que é H2O. E na tabela periódica, nós sabemos que a massa atômica do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então, qual que vai ser a massa molecular da água?
É só você pegar e ver aqui na fórmula. Tem 2 hidrogênios, não tem? Então vai ser 2 vezes a massa atômica do hidrogênio. Mais o quê? Tem um oxigênio. Não tem número aqui, então é porque tem um oxigênio. Então, 1 vez a massa atômica do oxigênio. E aí você, 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, e 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Somando tudo isso aqui, nós teremos 18. Então a massa molecular da água é 18 unidades de massa atômica. Lembrando que 1 unidade de massa atômica é o quê? 1/12 do átomo de carbono 12. Então, 1 carbono 12, ele tem 12 unidades de massa atômica. Se eu fizer uma comparação da massa desse carbono com a da água, olha só o que eu posso ver nesse comparativo. É como se uma molécula de água, essa moléculazinha de água aqui, ó, que tem o oxigênio e 2 hidrogênios, ela pesa 18 unidades de massa atômica. Isso é o peso dela, é a massa molecular dela. Isso equivale a quantos átomos de carbono? Seria um átomo de carbono, que tem massa 12, mais metade de um átomo de carbono, que vai ter massa 6. Isso aqui vai dar 18U. Só um comparativo. Dá para você ver que é um padrão de comparação. Tá? O outro exemplo que nós temos aqui é o C5H10. Tá? Vou fazer aqui de outro, vou fazer do álcool. A molécula de álcool é C2H5OH. Você tem 2 carbonos ligados entre si. Nesse primeiro carbono aqui você tem 3 hidrogênios. E no outro você tem 2 hidrogênios. E aqui um OH. Tá? Na verdade, se você for contar, somar tudo isso aqui, você tem C2H6O. No total é isso que acontece. Tá? E aí, qual que é a massa molecular do etanol? Qual que é a massa molecular do etanol? É C2H6O. Isso aqui vai dar quantas unidades de massa atômica? É só você fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. São 2 carbonos, então 2 vezes a massa do carbono. São 6 hidrogênios, 6 vezes a massa do hidrogênio. E só tem um oxigênio, 1 vez a massa do oxigênio. Então isso aqui vai ser 2 vezes 12, porque eu tenho 2 carbonos. Na tabela periódica você encontra, tá? A massa do carbono é 12 Us. Eu tinha colocado aqui também. Do hidrogênio é 1, então é 6 vezes 1. E do oxigênio é 16, então é 6 vezes 16. Então aqui nós temos 24, aqui nós temos 6, e aqui nós temos 16. Isso aqui vai dar 12 com 4, 18. Vai dar 1 aqui, 3, 4. 48. Então, a massa molecular de uma molécula de etanol, ela é equivalente a 48 unidades de massa atômica. Talvez nós podemos ter uma dificuldade quando você não sabe interpretar a molécula. Tá? E isso eu sugiro que você reveja a aula de substâncias simples e substâncias compostas, que eu dei uma pincelada nesse assunto quando nós temos moléculas com uma fórmula um pouquinho mais complexa. Por exemplo, o Al2OH3. Qual que é a massa molecular disso aqui? Do alumínio é 27U, está na tabela periódica a massa atômica dele. Então eu tenho aqui, como que eu vou calcular a massa molecular do Al2OH3? Eu tenho 2 alumínios,
então vai ser 2 vezes a massa dos alumínios. Mas o que? Olha só, oxigênio, eu tenho 1 aqui dentro desse parênteses. Tudo que está dentro do parênteses multiplica o número que está depois dele. Então aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. Então eu tenho 3 oxigênios. E aqui, hidrogênio, eu tenho 1 vezes 3, 3 hidrogênios. E aí você faz 2 vezes o alumínio, que é 27, 3 vezes o oxigênio, que é 16, e 3 vezes o hidrogênio, que é 1. Isso aqui vai dar 2 vezes 14, 54. Aqui eu tenho 3 vezes 6, 18, vai 1, 48. E aqui nós temos 3. 7, 14, 15, vai 1 aqui, 105. Então o peso dessa molécula é 105 unidades de massa atômica. Então, mais um exemplo para você ficar craque nisso aqui e não ter nenhuma dúvida. Como um exemplo aqui, teremos um trivalente. Eu tenho aqui o Al mais 3 com SO4 menos 2, eu terei Al2 SO4 3. O sulfato de alumínio. Então olha só, o que vai mudar aqui? Nós temos 2 alumínios, já até tem a conta aqui, né, que é 54. 2 alumínios. O enxofre, olha só, são 3. 3 enxofres. Agora o oxigênio, são quantos oxigênios nessa substância? São 12 em cada molécula. Olha só, 4 vezes 3. Então são 12 oxigênios. Aqui você faz as contas da mesma forma. Alumínio sabemos que vai dar 54, são 2. A massa do enxofre na tabela periódica é 32. Tá? É o dobro da massa do oxigênio, que é 16. O enxofre. Então 32 vezes 3, nós teremos 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 3, 9, 96. E do oxigênio são 12 oxigênios. Então vai ser 12 vezes 16. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 7 vezes 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Então aqui nós temos 2, 9, 1. Então só de oxigênio nessa molécula tem 192. Você soma tudo. 10, 12, vai 1. 9, 15. 15 com 9, 24. 342 U é a massa dessa molécula. 342 unidades de massa atômica. Uma moléculazinha bem pesada. Tem moléculas bem mais pesadas, de 1 milhão de unidades de massa atômica, 1000 unidades de massa atômica. Isso vai depender de cada uma delas. Tá? Se você gosta de usar o computador para conferir isso, tem aplicativos que calculam isso, tá? Que você pode baixar no seu celular, tá? Aplicativos existem vários, mas eu quero mostrar para vocês aqui no Excel, tá? O Excel é um programa, né, que bem conhecidinho, tá? E dá para você fazer uma planilha de cálculo para você poder conferir os seus cálculos de massa atômica. Pegar aqui uma planilha. Aqui no Excel dá para você conferir se as suas fórmulas estão corretamente calculadas. O que você precisa? Você precisa da tabela periódica com a massa dos principais elementos, vou colocar aqui o famoso CHOMPS, tá? Que são os elementos mais abundantes na química orgânica, dos compostos orgânicos. E nós fizemos também um com alumínio, né? E com enxofre já está ali, ok. As massas você pode conferir na tabela periódica. Do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16, do nitrogênio 14,
fósforo 15, enxofre 32 e alumínio 27. E aqui você vai colocar as quantidades dos elementos de cada fórmula. E aqui você vai somar quantos elementos tem com essa massa. Então eu posso fazer aqui uma soma desse primeiro aqui, esse aqui, mais a quantidade que tiver aqui. E aí você... não é mais, a gente é multiplicado. Aqui. E você faz isso para todos eles. E aqui você vai ter a massa molecular. Então aqui você vai ter o total de tudo isso aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui é a soma. Então, por exemplo, vamos conferir aqui a da água. A água é H2O. Então, o que nós temos? Lá nós temos 2 hidrogênios. Então você coloca 2 aqui. E 1 oxigênio. Coloca então 1 aqui. Aqui você vai ter a soma uma apanhadinha aqui pro Excel, mas 18. Então a massa da água é 18. Depois nós fizemos para o álcool, né? Foi o C2H6O. Lá nós tivemos 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, que dá uma massa de 46. Depois fizemos para o AlOH3, onde nós temos nenhum carbono, né? Temos 3 hidrogênios, temos 3 oxigênios, temos 2 alumínios, que deu uma massa de 105. Depois fizemos também para o Al2SO4,3. Então nessa molécula nós temos o que? Nós temos nenhum carbono, né? Tem nenhum hidrogênio, temos 12 oxigênios e tivemos também 3 enxofres e nenhum e 2 alumínios e nenhum enxofre sim, 3, que deu uma massa de 342. Então você pode fazer uma planilha dessa e conferir as suas moléculas. Vamos fazer mais uma aqui, tá? O que vai mudar aqui é só essa coluna, o resto fica fixo. Quanto mais elementos você tiver, você vai colocando aqui. Então, aqui é só a quantidade de átomos que você vai mudar nessa planilha. Vamos fazer aqui do açúcar. O açúcar é C12H22O11. Então nós temos 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Aqui é 0 e aqui é 0. Também dá uma massa de 342. Exatamente. Tá? Mais um. Vou fazer aqui do Li, que já tem ali. NH4OH,
que é o hidróxido de amônio, né? Então nós temos aqui um carbono, temos 5 hidrogênios e 1 oxigênio. Vai ter uma massa de 21. Ok? Também tem vários outros aplicativos que você pode procurar na internet, tá? Para calcular massas atômicas. Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Não estou no celular, senão eu poderia abrir direto no celular para mostrar para vocês. Aplicativo cálculo de massa atômica, ou massa molecular também você pode pesquisar. Ó, tem o MoleCalc, vai ter uma série de aplicativos para vocês calcular as massas atômicas. Beleza, pessoal? Então valeu, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.